Pessoal, notícia bomba sobre o INSS nessa terça-feira. Vamos falar sobre o 14º salário do INSS para aposentados, pensionistas, segurados e também dependentes da Previdência Social. O governo antecipou o pagamento do 13º salário, mas não liberou nenhum outro tipo de benefício para auxiliar os segurados em suas despesas com exames, remédios e consultas cujo valor tem aumentado consideravelmente devido à inflação. Concordam, pessoal? Quem apoia o 14º salário já vai colocando aqui. A gente tem informação quente para vocês. Nessa terça-feira, vamos falar, além do 14º salário do INSS, sobre a aposentadoria no valor de R$ 1.200. E, pessoal, vocês sabem que tem categorias que recebem benefícios do INSS, mesmo sem contrato CLT? Bom, vem com a gente, esse boletim está imperdível. Enquanto você vai acompanhando cada novidade, não esquece de ir deixando aquele like, pessoal. E vejam só, já vamos começar com notícia. Pegou o Brasil de surpresa. José Carlos Oliveira foi nomeado essa semana como novo presidente do INSS. A portaria já foi publicada no Diário Oficial. José Carlos Oliveira já estava ocupando um cargo de diretor de benefícios desde maio desse ano e assumiu o lugar de Leonardo José Rolim Guimarães. Rolim assumiu a presidência do INSS em janeiro de 2020 e assume pela segunda vez o cargo de secretário de Previdência no Ministério do Trabalho e Previdência. Oliveira, ele é servidor concursado, ingressou em julho de 1985 no INSS, atuou como gerente executivo em Santo Amaro de 1998 até 2003 e como superintendente estadual do INSS em São Paulo de agosto de 2016 até maio de 2021. Ele é formado em administração de empresas pela Fundação Armando Álvares Penteado e vem com a missão de resolver as filas do INSS. Será que alguém vai resolver essa questão, pessoal? Tem alguém que está vendo esse vídeo que está esperando a concessão de algum benefício pelo Instituto? Vejam só, a revista Isso é Dinheiro soltou uma notícia bombástica. O orçamento de 2022 apresentado pelo governo, ele simplesmente ignora a fila do INSS, que pode custar cerca de 11 bilhões de reais aos cofres públicos. As projeções do governo federal para 2022 desconsideram uma possível redução da fila do INSS. Atualmente, há 1,8 milhão de pedidos de benefícios à espera de uma resposta, mas a proposta orçamentária enviada ao Congresso não permite qualquer margem no teto de gastos. Além disso, o orçamento conta com uma grande lista de espera de recursos adicionais, como a correção inflacionária de benefícios, que tem um custo estimado de 19 bilhões de reais, além da ampliação do Bolsa Família e também emendas parlamentares. Em fevereiro desse ano, você acompanhou aqui no nosso canal, o STF homologou junto ao INSS e ao Ministério Público Federal para fixar prazos e zerar a fila de espera por benefícios do Instituto. Em seu voto, o ministro Alexandre de Moraes disse que a decisão visa a garantia de suporte à população vulnerável, mas sem causar prejuízo à administração pública. E aí, pessoal, como pode o governo se comprometer em zerar as filas, mas não ter a previsão para fazer esse pagamento? Cadê a organização do nosso governo, pessoal? Os ministérios envolvidos no orçamento não fizeram nenhuma projeção oficial de despesa com a regularização de novos benefícios do Instituto. Como a pandemia possibilitou a suspensão de alguns contratos de trabalho, alguns trabalhadores precisaram trabalhar mais tempo que o planejado para poderem se aposentar. Pessoal, essa é uma verdadeira bomba, né? A gente viu aqui o ministro da Economia, Paulo Guedes, falando sobre os precatórios, que ninguém poderia prever o montante, então, de dinheiro para 2022, mas a verba para pagar benefícios que estão à espera de análise do Instituto poderiam, sim,
ter sido planejadas, não é mesmo, pessoal? O que vocês acham? Vai comentando. A gente já vai a mais notícias aqui, que hoje esse jornal está quente. A gente vai falar sobre o 14º salário. E, pessoal, para não perder nenhuma novidade do canal INSS Notícias hoje, se ainda não é inscrito, faça também a sua inscrição, ative as notificações e, lógico, vai deixando aquele like que ajuda muito a gente trazer notícias todos os dias aqui para vocês. Pessoal, hoje está tendo votação também sobre a margem social, então fica ligado que a gente vai trazer mais notícias para vocês, ok? Então, atenção ao novo salário do INSS. O salário mínimo de 2022 terá o maior reajuste dos últimos 6 anos. O secretário especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia informou uma nova alta para 9,1% na estimativa da inflação em 2021, medida pelo INPC, que é o índice utilizado como base para a correção anual do salário mínimo pelo governo. Caso o aumento previsto se confirme e não ocorra mudanças nesse cálculo, o reajuste do salário mínimo em 2022 será o maior dos últimos 6 anos. E quem está animado com esse novo reajuste, pessoal? A gente já trouxe aqui, e informação é poder. Esse reajuste ele é o obrigatório para a reposição das perdas por conta da inflação. Não representa um aumento do poder de compra do brasileiro. Bom, atualmente o piso nacional é de R$ 1.100, contudo, com a nova previsão dos níveis de inflação acumulado no ano até agora, o valor subirá para R$ 1.200 no próximo ano. Pessoal, então, benefícios assistenciais e previdenciários de até um salário mínimo serão de, no mínimo, R$ 1.200. O que tem a ver, então, o salário mínimo com os benefícios do INSS? Além da função de definir o salário base de todos os brasileiros, o salário mínimo também é usado para reajustar benefícios do INSS, abono salarial, entre outros, e ninguém pode receber menos do que o salário mínimo. Por isso, o aposentado, o pensionista, também terá o valor dos seus proventos elevados. De acordo com o DIEESE, o piso nacional serve de referência, vejam só, para pelo menos 50 milhões de brasileiros, sendo praticamente metade dos segurados da Previdência Social. Então, como a gente falou, esse aumento representará o maior aumento dos últimos 6 anos, pessoal. Então, quer dizer que há 6 anos a gente não tem uma inflação tão alta. Já deixa aqui o comentário qual o item que tem mais pesado aí no aumento do preço e o que está sendo cortado, né, pessoal? Para dar conta, então, de repor essa inflação. Veja só, de 2011 a 2019, o salário mínimo tinha, além da correção do INPC, um aumento baseado no PIB, para que os brasileiros pudessem ir aumentando seu poder de compra. Desde 2020, essa prática acabou. O governo do presidente Jair Bolsonaro não quis mais saber de dar aumento para você, aposentado e pensionista. O salário mínimo agora tem apenas a correção pela inflação, porque é obrigado pela Constituição. Em 2022, a tendência é que este quadro permaneça e o piso nacional aumente apenas com base no INPC. Ok, pessoal? O custo da cesta básica já consome, aliás, 65% do salário mínimo. Então, com um salário mínimo, a gente não compra nem 2 cestas básicas, pessoal. E a cesta básica mais cara, como vocês podem verificar, é em Porto Alegre, seguida de Florianópolis, São Paulo, Rio de Janeiro, e a mais barata é em Aracaju, seguida de Salvador. E aí, pessoal, confere essa informação, vai deixando aqui o seu comentário, pessoal. E agora a gente vai falar de uma notícia muito importante que muita gente não sabe. Fica com a gente que a gente tem novidades sobre o 14º salário. E, pessoal, vocês sabiam que há categorias
que podem receber benefícios do INSS mesmo sem registro na CLT. Trabalhadores autônomos têm direito à aposentadoria de forma específica. Com a pandemia do novo coronavírus, cresceram os índices de cidadãos que estão trabalhando fora do regime da CLT. Atividades como cabeleireiro, manicure, entregador de aplicativos, entre outras, podem ser garantidas pelo INSS por meio da contribuição individual. A contribuição individual do INSS nada mais é do que um tipo específico de repasse que pode ser feito pelo cidadão que não está com carteira assinada. Ele garante que ele se mantenha dentro da folha orçamentária da Previdência, podendo liberar a aposentadoria a depender de todo o valor repassado. E quem pode, então, fazer essa contribuição individual? De modo geral, esse tipo de pagamento previdenciário é destinado a empregados domésticos, trabalhadores avulsos, contribuintes individuais e trabalhadores rurais. Isso significa dizer que qualquer sujeito que atue de forma autônoma, sem estar vinculado a demais programas como o MEI ou Simples Nacional, pode fazer esse tipo de contribuição. Pessoal, assim você está coberto pela Previdência Social. Se você tem uma doença, se você precisa se afastar, você pode contar com esse suporte da Previdência Social. Estão aqui as principais vantagens de você fazer a sua contribuição individual. Quem passa a fazer seu próprio pagamento para o INSS tem direito aos seguintes abonos: aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade e invalidez, pensão por morte, auxílio doença, auxílio acidente, auxílio reclusão, salário maternidade, salário família e também reabilitação profissional. Pessoal, é muito importante você ter essa segurança, pessoal. O valor, então, para poder fazer o pagamento, é preciso levar em consideração a renda mensal e o tipo de recolhimento. Há quem deseje repassar 20% do valor recebido, já outros pagam apenas 11%. Tudo depende de acordo com a quantia que entra mensalmente na conta do segurado. E você pode simular os repasses no próprio portal Meu INSS, pessoal, tanto no site quanto pelo aplicativo. Então, o primeiro passo é acessar o Meu INSS e o portal de contribuições. Por meio dele, basta você escolher o tipo de repasse que deseja e passar a gerar as guias mensais de pagamento. É válido ressaltar que contribuinte individual tem o direito de trocar de modalidade previdenciária caso passe a atuar com carteira assinada. Nessa situação, o valor repassado permanece contabilizado no INSS para garantir a concessão da sua aposentadoria. Então, bora lá compartilhar essa informação que é extremamente importante, pessoal. Você conhece cabeleireira, entregador de aplicativo, empregada doméstica? Pessoal, é muito importante você se sentir amparado pela Previdência Social e só dessa forma você pode então poder recorrer ao INSS em qualquer situação, ok, pessoal? E bora lá, vamos falar do assunto que todos querem saber: 14º salário para aposentados e pensionistas. E os pagamentos do INSS finalizaram nesta segunda-feira, dia 8 de novembro, e os próximos pagamentos são os da competência de novembro, que iniciam no próximo dia 24. Então, de olho aqui, pessoal, quando os demonstrativos estiverem liberados, a gente avisa aqui no canal para vocês. E pessoal, Auxílio Brasil sai ou não sai? O presidente da República, Jair Bolsonaro, confirmou o novo Auxílio Brasil no valor de R$ 400 até o final de 2022. Para isso, o presidente liberou o furo no teto de gastos em mais de 80 bilhões de reais. Só que não será só destinado ao novo auxílio, você sabia? Mas também para o fundão eleitoral e para emendas parlamentares. O que você acha disso? Deixa seu comentário, pessoal. Enquanto isso, segue a luta pelo 14º salário. Membros do governo remando contra. Nós temos que continuar a luta
pelo 14º salário do INSS, que vai estar novamente na pauta de votações, pessoal. É amanhã, quarta-feira, dia 10 de novembro, e nós estaremos lá vendo tudo ao vivo para trazer para vocês. Depois de 6 meses para aprovação na Comissão de Seguridade Social e Família, nós tivemos até agora um avanço muito grande desse benefício na comissão atual. A gente trouxe um vídeo hoje do deputado Luiz Miranda, que se pronunciou sobre o 14º salário. Veja o que ele diz e a gente volta aqui para saber o que você achou dessa fala. Nosso colega Luiz Miranda, por favor. Obrigado, presidente. Agradeço, deputado Ali Silva, e a todos os deputados e deputadas pela oportunidade. Eu quero fazer algumas observações. Primeiro, que a forma com que o deputado Márcio colocou aqui é o que nós esperamos de um parlamentar que quer defender o governo. Não é dizer não, é dizer como podemos fazer e de uma forma que se adeque ao orçamento, que se adeque à realidade do país, mas também não podemos esquecer que quando falamos de aposentados, esses não estão no mercado de trabalho. É diferente do auxílio emergencial. Então a diferença é gigantesca, porque ele não está no mercado de trabalho, nem vai voltar ao mercado de trabalho. E você tem uma inflação de 30% real hoje no supermercado, em alguns locais até maior. O poder de compra desse aposentado, aquele que vive no limite, ele não conseguiu pagar suas contas certamente. E muitos desses não têm outra oportunidade, digo agora, para esse ano, se não for um 14º salário. Então fica difícil não apoiar, mas também fica difícil apoiar por um ad eterno sem você ter fontes de custeio, como muito bem colocado pelo deputado Márcio. Então aqui, e acho que o Enio, o Eli, a Alê, todos concordam que a gente tem capacidade e condições de criar a solução nessa comissão, inclusive apontando uma fonte de custeio que seja para esse ano. Ano que vem, vamos cuidar com o mesmo carinho. O que não podemos fingir é que não aconteceu, infelizmente, uma inflação real, infeliz, essa é a palavra correta, na ponta, no supermercado, que atingiu principalmente os mais pobres. E, em especial, os aposentados, que não têm condição de voltar para o mercado de trabalho para tentar fazer uma hora extra, fazer um trabalho extra para poder recuperar essa perda que, muitas vezes, é o dinheirinho para comer. Aquele que paga aluguel, que tem suas despesinhas, seus remedinhos, sobra ali o dinheirinho para comer. Isso não é ser populista, isso é ser realista. O 14º salário é uma composição, é uma reposição daquilo mínima. Nós estamos falando de menos 10% que estaríamos devolvendo para o aposentado ter o mínimo de dignidade no final desse ano. Eu acho justo, meritório, mas não podemos nos ocultar que o deputado Márcio colocou aqui de uma forma esplêndida. Temos condição, sim, de apontar custeio de uma forma correta, consciente, sem exageros, sem populismo para daqui a 4 anos, mas realístico para atender o aposentado hoje. Porque assim passa. Porque se tentar ficar na pregação para fora, não passa. Fica bonito para gravar no YouTube, fica bonito para agradar quem está assistindo, mas o 14º não vai chegar esse final do ano para o aposentado. Então, além de ser muito bem colocado, enquanto o senhor falava, Márcio, estava aqui, ó, o Enio, que é do PT, concordando com o senhor. Em parte que o senhor está correto, porque cuidar do orçamento é cuidar do dia de amanhã da população, é evitar que nós tenhamos problemas ainda mais graves, que, infelizmente, quando não são administrados da forma correta, chegamos no momento que chegamos aqui, em ter que discutir o que cortar e não como conceder. Então, agradeço a todos, mas gostaria, sim, de me posicionar a favor do projeto, mas que possamos juntos encontrar uma solução para que ele seja unânime aqui dentro da comissão. Obrigado. Então, fica aqui a sugestão do senhor. Vamos trabalhar todo mundo junto? Chegar num Presidente, texto que não encontre resistência e que atenda a tecnicidade da casa. Vossa Excelência, me permite um minuto? O que o líder, representante do governo, diz é o seguinte, eu não quero colocar... E aí, pessoal, vocês já tinham visto a fala do deputado Luiz Miranda? Será que amanhã vai se confirmar o compromisso dos parlamentares com aposentados e pensionistas? A gente vai continuar acompanhando e trazendo tudo para vocês aqui no canal INSS Notícias hoje. Então, se você ainda não é inscrito, te convido a fazer sua inscrição, ativar as notificações e deixar aquele like, pessoal. Fica ligado que logo mais tem um novo boletim aqui no nosso canal. Um grande abraço a todos.